Oi, mamães e papais. Meu nome é Marcos Caetano, sou obstetra, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com especialização em pós-graduação em obstetrícia e gravidez de risco pela Unicamp, diretor responsável pela Clínica Gerais Saúde. Estamos aqui atuando na região de Campinas, São Paulo e também na capital de São Paulo. É um grande mesmo prazer poder falar para vocês, principalmente de um assunto que nós sabemos que é muito ácido, né? Que é a gestação de risco, gestação de alto risco. E vamos falar um pouquinho de como identificar os cuidados e algumas orientações. Quando se fala em risco, normalmente os casais ficam muito estressados, né? E com certa razão, por ter um alto risco, parece que está tudo perdido. O que nós vamos tentar passar para vocês nesses próximos minutos é justamente que vocês se tranquilizem, que tem como tratar, tem como se cuidar, e algumas situações têm um risco aumentado, mas são passíveis de controle e são mais tranquilas de cuidado. Outras merecem um cuidado realmente muito maior. Mas como falar em gravidez de risco, eu entendo que muito importante é a preparação para a gravidez. E antigamente existia o pré-nupcial, hoje nós consideramos o pré-concepcional. Então, aquela mulher que se preparou para a gravidez, entendemos que tem 5 pontos que são muito importantes serem avaliados antes dela engravidar. Primeiro, é que a mulher que vai engravidar deve ter as suas doenças pré-existentes estabilizadas, controladas e de preferência já usando medicamentos que possam ser usados na gravidez. Então, se é uma paciente hipertensa, pressão controlada com medicamento que pode ser usado na gravidez, diabetes, já com a glicemia controlada, hipotireoidismo e outras situações da mesma forma. Segundo ponto, não esquecer de atualizar as vacinas. Apesar das campanhas do governo, muitas situações, muitas vacinas não são tomadas adequadamente. Por exemplo, rubéola. Adquirir rubéola no início da gravidez é trágico. Então, vê se tomou rubéola, atualizar a antitetânica, a hepatite, outras mais, algumas recomendadas pelo Ministério da Saúde, outras você pode complementar na rede privada. A terceira situação é fazer os exames, né? Saber como você está, se o tipo sanguíneo, se não tem anemia, se não tem ver a glicemia, se não tem diabetes, ver as sorologias, HIV, sífilis, hepatite, né? E outros mais. O quarto ponto é o uso de vitaminas. Cada dia mais a importância do ácido fólico na formação da coluninha do bebê, no fechamento do tubo neural. Então diminui a chance de defeito do tubo neural, como por exemplo meningocele. Então o uso do ácido fólico, que deve ser iniciado pelo menos 2 meses. 2 meses antes da gravidez. Antes da gravidez. Deve-se iniciar a gravidez já usando o ácido fólico. E existem outras substâncias que estão aparecendo, como a vitamina C, a vitamina E, que também têm sua importância no início da gravidez. E tem um quinto ponto que eu acabo falando aqui para as minhas clientes, que o pessoal às vezes esquece e que leva a estresse, e a gravidez é ter um estresse inerente à novidade, não é legal ter mais estresse do que o habitual, né? Que seria a questão do seguro-saúde. Então, verificar se o seguro-saúde que você tem, se o médico que você pretende fazer o pré-natal atende seu seguro-saúde, se você pode ter o parto com esse seguro aonde você, na maternidade que você gostaria, se você tem um reembolso, no caso você fazer um parto particular que seja adequado ao valor do médico, veja o tipo de acomodação, se você quer fazer algum tipo de upgrade no seu plano de saúde, se quer haver alguma mudança, melhor fazer antes da gravidez. Pois bem, mas falando de planejamento, eu entendo que o planejamento está demais. Está tanto que nós temos esse probleminha aqui. As mulheres estão deixando para engravidar muito tarde. E quando se engravida muito tarde, eu aumento os riscos. Porque quanto mais velhos nós somos, mais doenças nós adquirimos.
né? Além da dificuldade de gravidez, porque a partir de 34, 35 anos há uma queda significativa da fertilidade. Então, adequadamente, eu entendo que as mulheres procuram primeiro estudar, trabalhar, carreira, mas existe esse relógio, que é o relógio biológico, ele não para. Quanto mais velha a mulher, mais velhos são seus óvulos, maior o risco de doenças genéticas, principalmente acima dos 40 anos. E doenças genéticas, às vezes muito graves. E aborto. Acima de 40 anos, você tem mais doenças genéticas, tem uma taxa de aborto, né? E algumas mulheres acabam não conseguindo engravidar de forma natural. E aí acaba indo para a fertilização. E a fertilização também tem seus riscos, né? Então, a idade é um fator importante. Tanto a idade acima dos 35, principalmente acima dos 40 anos, né? Quando adolescente, que infelizmente também é uma situação que a gente se preocupa muito. Meninas de 15, 16 anos têm uma chance maior de ter, por exemplo, hipertensão, né? Então, tem um cuidado maior nos extremos de idade. E aí, quando nós falamos de idade, algumas mulheres não conseguem uma gravidez natural e aí vem a fertilização e muitas vezes com gravidez múltipla. E gravidez de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. O nosso corpo, né, está preparado para um bebê por vez. Quanto mais bebês dentro da barriga, maior são os riscos. Vários. Hipertensão, trabalho de parto prematuro, por exemplo, né? Esses gêmeos, eles podem ter alterações intraútero, como um crescer muito e o outro crescer pouco, nós chamamos de transfusão feto-fetal. Então, existem situações diferentes e cuidados muito maiores quando nós falamos de uma gravidez múltipla. E quando falamos de gravidez múltipla, dentro da própria gravidez múltipla, nós temos que prestar atenção, porque nós temos 2 bebês, um em cada bolsa, cada um com a sua bolsa e com a sua placenta. Então, 2 bolsas, 2 placentas. É uma situação. E nós podemos ter os 2 bebês dentro da mesma bolsa e com a mesma placenta. É outra situação totalmente diferente. Esta segunda situação, com uma bolsa e uma única placenta, o risco é bem maior do que quando se tem 2 bolsas e 2 placentas. Então, o cuidado é ainda maior. Daí a importância de ter essa diferença que o pré-natalista sabe cuidar muito bem. Tá. Mas, falando de cuidados, vamos começar aonde a gente entende que seja importantíssimo. A boca. Então, falar da boca, tem dentes. Não esquecer de iniciar o pré-natal com avaliação, com controle odontológico, tudo certinho. Algumas doenças odontológicas podem levar a trabalho de parto prematuro e alterações cardiológicas. Então, importante acompanhamento e avaliação odontológica antes e durante o pré-natal. Tá. Mas falando de boca, nós, como damos nosso curso aqui na nossa clínica, a primeira aula nossa é sobre nutrição. Porque a saúde nossa começa pela boca, né? E hoje a obesidade, ela é uma questão de saúde pública, ela é quase que uma epidemia. E a obesidade na gravidez, nós temos muitos riscos a mais. Diabetes, hipertensão. Se vai para um parto, uma cirurgia, sangra mais, tem maior infecção, a paciente tem mais dor, tem mais desconforto durante a gravidez. Então é muito importante iniciar a gravidez com o peso controlado, né? Agora, se começou a gravidez e esse peso não está controlado, está obesa, o ganho de peso na gravidez deve ser menor, tá? Então precisa se atentar também ao ganho de peso na gravidez, né? É muito importante também aquelas mulheres que foram submetidas à cirurgia bariátrica, que informem isso ao pré-natalista, que passem a técnica cirúrgica utilizada, porque
Na maioria das vezes, essas mulheres precisam de um cuidado especial com a nutrição. Às vezes, complementação de cálcio, de vitamina B12, às vezes até intramuscular, tá? Então, é muito importante. Não é porque está com peso controlado que não tem risco. A paciente submetida à cirurgia bariátrica também tem todo um cuidado. É claro que nós preferimos fazer o pré-natal de uma mulher com peso normal que foi submetida à cirurgia bariátrica do que uma obesa. Mas essa cirurgia bariátrica tem seus cuidados. Muitas vezes esses bebês, eles param de crescer ou eles diminuem o ritmo de crescimento ao final da gestação. Então tem que ter um cuidado especial. Bom, o outro lado da história não é diferente. A desnutrição. Hoje nós temos anorexia. A anorexia é muito grave, muitas vezes as mulheres não ovulam, então acabam tendo uma dificuldade de gravidez. Mas existem mulheres que começam o pré-natal desnutridas. Tem que ter todo o controle, né? Então, essa paciente vai ter que ter um ganho de peso um pouco maior do que começou no peso normal. E às vezes os tipos de nutrientes, da mesma forma, o cuidado com a alimentação também deve ser diferenciado, principalmente se ela, de repente, no início da gravidez, tiver uma situação, por exemplo, de vômitos aumentados. Então, também é uma situação que merece ser cuidado. E neste caso em especial, é por equipe multidisciplinar, não é só o pré-natalista, precisamos de um nutricionista, precisamos muitas vezes de uma psicóloga para nos dar apoio, para nos ajudar. Bom, uma outra situação que nos preocupa bastante é a questão do cigarro, o tabagismo. Então, uma coisa para vocês gestantes. Grávida não fuma. Não eu fumava 20 cigarros e agora estou fumando 10. Não é isso. Eu fumava 10, estou fumando 5. Não fuma. Grávida não fuma. Tem que parar com o cigarro. O cigarro é muito tóxico para o bebê. O cigarro é muito ruim para o bebê. O cigarro pode levar a envelhecimento da placenta. O cigarro pode levar a parada de crescimento do bebê, a chamada restrição de crescimento. E se fumar demais, se for uma coisa muito avançada, pode levar inclusive a óbito intrauterino. Então, gestante não fuma, não deve fumar. É claro que nós sabemos que o tabagismo é um vício, o cigarro é um vício. Então, sabemos que precisa de ajuda. Então, não esconda isso do seu médico, informe a obstetra para que a gente consiga, junto com outros profissionais, ajudar a parar com esse vício na gravidez. E outros vícios também, como, por exemplo, o uso de maconha, o crack, que hoje é uma situação terrível, cocaína. Crack e cocaína pode levar a crises hipertensivas gravíssimas, a malformação do bebê. A situação de hipertensão no uso da cocaína e do crack pode ser tamanho que pode ter descolamento prematuro de placenta e o bebê a óbito. Então é importante informar, não esconda para que a gente consiga te ajudar. Então, não se deve a essas drogas. São muito prejudiciais à gestação. Não é diferente o álcool. Grávida também não bebe. Tá? O álcool ele é extremamente tóxico para o cérebro do bebê. Ele queima os neurônios, vamos usar o popular. Então, grávida não deve ingerir bebida alcoólica. É claro que, olha, doutor Marcos, puxa vida, ano novo, posso tomar uma taça de champanhe? Claro, não é isso que vai mudar a situação. É o aniversário do meu marido, posso tomar uma taça de vinho? Pode. Não é essa situação que vai causar problemas para o bebê. Nós estamos falando no uso frequente, rotineiro, intenso de álcool. Então, grávida não ingere bebida alcoólica. Se você tem esse hábito frequente, precisa nos avisar, que muitas vezes é escondido, para que a gente possa te ajudar a corrigir, a parar com o vício, a corrigir o vício o mais rápido possível, porque a gravidez nós temos pouco tempo, a coisa está andando, a gestação está evoluindo e as consequências para o bebê também estão acontecendo.